Lucas capítulo 2, a partir do verso 41 até o verso 52, concluindo o capítulo 2. Está escrito: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e, então, começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Curve a sua cabeça mais uma vez. Feche os olhos e vamos à presença daquele que nos assiste com graça, bondade e misericórdia. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, e a palavra do Senhor, quando lida, compreendida e praticada, faz o povo de Deus, o povo que chama pelo nome do Senhor, crescer em conhecimento, em maturidade diante de Deus e também diante dos homens. Senhor, usa-me apenas como instrumento em Tuas mãos. E a palavra a ser ministrada, abençoe, desperte cada pessoa aqui presente e aquelas pessoas que nos assistem pela internet. Sejam de igual modo abençoados, pois entendemos que o Senhor ocupa todos os espaços. Assim, ó Deus, eu oro e já agradeço ao Senhor
pela bendita, preciosa e santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Continue com a sua Bíblia aberta. Meus amados, este trecho do Evangelho de Lucas narra a história em que José e Maria foram a Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Como é do conhecimento de vocês, a festa da Páscoa faz parte do calendário religioso de Israel e é a mais significativa festa do judaísmo, festa celebrada na primavera. E se você quiser aprender um pouco mais sobre a festa da Páscoa, basta você olhar, por exemplo, para Êxodo, capítulo 23, a partir do verso 14, verso 15 em diante. Se você quiser ainda, vai para Deuteronômio, capítulo 16, e ali você também vai aprender a respeito da festa da Páscoa. Mas havia outras duas festas também importantes para o judaísmo, importantes para o povo judeu, importantes para a religião judaica. Pentecostes, festa celebrada no outono, e esta festa lembra o período em que os israelitas celebravam a plantação, a ceifa, e esta festa acontecia 7 semanas após a Páscoa. E a outra festa também de igual modo importante, a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. A festa das cabanas trazia à memória do povo judeu a sua peregrinação no deserto, saindo do Egito e atravessando o deserto, quando o povo habitava em cabanas. O Evangelho de Lucas, meus amados irmãos, informa que a família de Jesus, anualmente, viajava de Nazaré para Jerusalém, mais ou menos 120 quilômetros, para a celebração da Páscoa, para celebrar juntamente com os demais judeus a Páscoa. Todo judeu, à luz do Velho Testamento, era chamado pelo Senhor para comparecer a essas 3 festas. Evidentemente que nem todo mundo podia viajar 3 vezes durante o ano para observar a festa de Pentecostes, a festa das cabanas e a festa da Páscoa. Nem todo mundo reunia condições financeiras para viajar com a família, e via de regra, toda a família viajava para essas festas.
as crianças, as mulheres e os homens. As mulheres e as crianças iam à frente para controlar a caminhada dos homens. As mulheres e as crianças iam à frente. Portanto, Jesus ia com José e com Maria anualmente para celebrar a festa da Páscoa. Então, meus amados, Lucas aqui registra que Jesus estava com 12 anos, por ocasião dessa viagem específica aqui. 12 anos. E aqui eu faço uma notinha de rodapé. Porque de repente, de uma forma desavisada, a pessoa pode compreender que essa foi a primeira vez que Jesus saiu da cidade de Nazaré e se deslocou com os pais para Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. A notinha que eu quero dizer para vocês é a seguinte: aos 12 anos, o menino judeu se tornava diretamente responsável pela obediência à lei. Por esta razão, Lucas destaca que Jesus estava com 12 anos de idade por ocasião desta viagem até Jerusalém para celebrar com os demais judeus a festa da Páscoa. Portanto, a partir desta idade, o menino se tornava filho da lei. Filho da lei. Portanto, a partir desse momento, Jesus se tornava diretamente responsável pela obediência à lei e ele a cumpriu cabalmente, porque Jesus é homem perfeito. Amém, meus irmãos? Então vejam bem. A gente compreende o destaque que Lucas dá à idade de Jesus. E agora faz sentido. Porque quando a gente lê a história das festas judaicas, a gente percebe que as famílias iam juntas. A esposa, os filhos, em caravana para obedecer uma determinação de Deus, para observar as festas religiosas judaicas que foram ordenadas por Deus. Agora, meus irmãos, permitam-me fazer outros destaques que estão no trecho que lemos. Outros destaques. A palavra diz que a família de Jesus permaneceu os 7 dias dedicados à festa. Está lá no verso de número 43. Terminados os dias da festa. 7 dias. 7 dias. Toda a família observou o calendário judaico. Toda a família ficou 7 dias em Jerusalém. Terminados os 7 dias, a família imediatamente regressa para Nazaré. Porém, o texto afirma que Jesus não estava na comitiva que estava regressando para Nazaré.
Jesus não estava. Maria e José perderam Jesus de vista. E este é o meu tema: perder Jesus de vista. Maria e José perderam Jesus de vista. O menino ficou em Jerusalém. Aquele adolescente ficou sozinho em Jerusalém, a capital do império. Movimentadíssima durante a festa da Páscoa. Olhe para o verso 43, de novo. A última parte do verso diz: o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Jesus permaneceu em Jerusalém. Quem sabe, meus amados, quem sabe, provavelmente, ou certamente, impactado com gozo indizível da comunhão com o Pai do céu. Essa comunhão profunda com o Pai. O primeiro momento de profunda comunhão de Jesus com o Pai que a Bíblia registra. Provavelmente impactado com esse gozo indizível da glória do Pai, da presença poderosa do Pai, dessa comunhão profunda com o Pai do céu. Outro fato interessante: Maria e José, ou José e Maria, de início pensaram que Jesus estava com algum companheiro de viagem, alguma pessoa da família, algum parente, alguns amigos. Não ficaram preocupados logo de início. Olhe para o verso 44. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Depois de um dia inteiro de viagem, de repente, os pais percebem que Jesus não apareceu durante o dia inteiro, na volta para a cidade de Nazaré. E aí vão procurá-lo entre os parentes, entre os conhecidos, entre aquelas pessoas da cidade de Nazaré. Pessoas conhecidas, parentes que subiram para celebrar a grande festa da Páscoa, que relembrava para o judeu a saída do Egito, a libertação da escravidão do Egito. A palavra vai nos dizer, meus amados, olhe para o verso 45. Verso 45. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Não viram Jesus. Perguntaram por ele. Indagaram dos parentes. Indagaram dos companheiros de viagem. Indagaram, quem sabe, das outras crianças. Perguntaram aos adolescentes sobre Jesus. Ninguém sabia informar. Jesus é encontrado 3 dias depois no templo. Ora, se eles estavam
viajando durante o dia inteiro, e Jesus foi encontrado 3 dias depois no templo. Significa que Jesus já estava lá há 4 dias. Jesus já estava lá há 4 dias. Olhe para o verso 46. 3 dias depois que retornaram, a caravana segue a viagem. José e Maria retornam para Jerusalém à sua procura, conforme diz o verso 45. 3 dias depois, o acharam no templo, na casa do Pai. No meio dos doutores da lei, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Ouvindo os doutores e fazendo perguntas a esses doutores, certamente a respeito da Torá. Meus irmãos, a palavra diz que Jesus é encontrado no templo, certamente cheio de alegria, cheio de contentamento, cheio de júbilo na alma, por conta das coisas espirituais. Ele não estava fazendo trela, ele não estava se divertindo, ele não estava perambulando pela cidade de Jerusalém. Não era um moço curioso, uma criança curiosa, querendo descobrir a cidade de Jerusalém. Ele estava no templo, extasiado com as coisas espirituais, extasiado com as coisas de Deus. A palavra também vai nos dizer, meus queridos, que os doutores da lei estavam admirados com as inteligentes respostas de Jesus e admirados com o conhecimento teológico do Senhor Jesus. Olhe para o verso 47. Verso 47. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Respostas precisas, claras, objetivas, respostas que iam diretamente ao ponto. Sabem por quê, irmãos? O Senhor Jesus tinha consciência de quem era. Esse conhecimento não aconteceu somente aos 30 anos. Quando ele inicia o seu ministério público. Jesus já tinha consciência de quem era. Portanto, falava com autoridade. Falava com autoridade. Ele dava respostas inteligentes e Jesus fazia perguntas inteligentes. Ele sabia exatamente quem era ele. Será que nós sabemos quem somos? Será que nós temos consciência
daquilo que nós somos? Será que temos consciência da posição de que o Senhor nos colocou neste mundo? Eu e vocês somos discípulos dele. Jesus sabia quem era. E a minha oração muito sincera nesta noite é que você tenha este discernimento. Você saiba quem é você. Maria, ao encontrar Jesus, como diz o verso 48, Maria fala da aflição sentida por ela e José. Olhe para o verso 48. Está escrito: logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. A aflição de Maria era legítima. A aflição de José era legítima. Qual é o pai que se dá conta que um filho se perdeu e não se aflige? Qual a mãe que se dá conta que o filho ficou para trás? E usando a linguagem bem nordestina, qual a mãe que não se aperreia? Qual é a mãe que não fica preocupada? A aflição sentida por ela foi uma aflição legítima. Qualquer mãe sentia a mesma coisa quando um filho se perde, mesmo temporariamente. É claro que Jesus não estava perdido. Ele sabia exatamente onde estava. Não sabia Maria, não sabia José. Maria perdeu a Jesus temporariamente. José perdeu a Jesus temporariamente. Agora olhe para a resposta do Senhor à sua mãe e ao seu pai, verso 49. Jesus responde que tinha de estar na casa de seu pai, fazendo o quê? Amolando os teólogos? Importunando os doutores da lei? Não. Ele estava ali no templo tratando dos negócios do reino. Olhe para o verso 49, meu querido irmão, por favor. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Maria sabia claramente que Jesus havia sido gerado por obra do Espírito Santo. José, de igual modo, sabia que Jesus havia sido gerado pelo Santo Espírito. Portanto, o casal não desconhecia esta verdade. E aí Jesus responde: não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Nenhuma novidade. Eu sou filho do Deus poderoso. Eu sou filho do Deus único e verdadeiro.
É claro que Maria não entendeu de imediato. Olhe para o verso 50 e verso 51. Maria não entendeu muito bem naquele momento. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles até o início do ministério. E continuou sendo um bom filho. Um bom exemplo de filho obediente a pai e mãe. Lembram da preocupação de Jesus quando estava morrendo na cruz? Olhou para João e disse: olha, cuida da minha mãe. Um bom filho. Mesmo no momento mais difícil da sua existência, ele estava preocupado com Maria, sua mãe. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas estas coisas no coração. Como é importante a gente guardar as coisas boas de Deus, os tesouros de Deus no nosso coração. E meditar sobre essas coisas extraordinárias da parte de Deus. Guardar no coração. Guardei a tua palavra no coração, dizia o salmista, para não pecar contra ti. Maria guardou tudo no coração. Maria guardou aquela experiência na alma. Ela guardou aquela experiência no seu coração. Verso 52. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Crescia Jesus. Diz o verso 52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. No verso 40, a palavra vai nos dizer: o menino crescia e se fortalecia. Antes dos 12 anos, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aleluia. A graça de Deus estava sobre ele. Portanto, Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, para depois iniciar o ministério que o levaria à cruz, objetivando a salvação dos eleitos de Deus. Amém, meu irmão? Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Os pais de Jesus o perderam de vista em Jerusalém. Mas eu quero fazer aqui uma ressalva. Devemos reconhecer que José e Maria seriam as últimas pessoas no mundo a perdê-lo. Seu pai adotivo e sua mãe, no ventre da qual foi gerado, por obra e graça do Santo Espírito de Deus. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Será que nós não perdemos Jesus de vista? Por conta da nossa teimosia? Por conta da nossa distração?
por conta de certos compromissos que não recebem o selo da aprovação de Deus? Será que nós não perdemos Jesus de vista? Meus irmãos, de maneira bem prática, eu quero destacar 3 lições sobre essa metáfora de perder Jesus de vista. E eu quero ser bem rápido. Primeira lição: perder Jesus de vista é perder o privilégio de desfrutar da presença de Deus. Meus irmãos, por favor, em nome de Jesus, escutem com atenção. Questionem a sua própria vida, como eu questionei a minha enquanto estava lendo o texto e ajeitando o sermão. Quantas coisas passaram pela minha cabeça? Em nossa preocupação do dia a dia, muitas vezes não ouvimos mais a voz do Senhor. Que tragédia! Que tragédia! Não sentimos mais sua mão nos tocar. Não exultamos mais diante da sua santa e gloriosa presença. A gente perde o privilégio de desfrutar da presença de Deus. Mas nesta noite, Deus nos incentiva a virmos até Ele, pelo novo e vivo caminho que Jesus inaugurou, como está escrito no Evangelho de João, quando o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém desfruta da presença do Pai senão por mim. Perder Jesus de vista significa perder a possibilidade de ter uma vida tão consagrada, santa e útil, semelhante à vida dele. Meu amado irmão, lembre-se de quem você é. Lembre-se da posição que agora você ocupa em Cristo Jesus. Se você é crente, a sua vida tem que ser consagrada. Você tem que ter uma vida piedosa. E piedade é exercício. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: exercita-te na piedade. É exercício. E aí Paulo usa uma linguagem do mundo esportivo. O jogador de futebol profissional se exercita. O atleta profissional se exercita. Então, meu querido irmão, Paulo diz a Timóteo: exercite a sua vida na piedade. Piedade é um exercício diário do cristão, daquele que está em Cristo Jesus. Tendo uma vida piedosa, essa vida será útil,
para o reino de Deus, semelhante a Jesus. O apóstolo Paulo escreveu lá em Filipenses capítulo 2, verso 5: tenham em vocês, ele está falando para os crentes, tenham em vocês o mesmo pensar de Cristo Jesus. Em outra versão, o mesmo sentimento de Jesus. Eu e vocês pertencemos a Cristo. Perder Jesus de vista é perder o privilégio de desfrutar da presença de Deus. Segunda lição: perder Jesus de vista é também perder o privilégio de ser abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Às vezes a gente procura mais a bênção material. É a boa casa, nada de errado nisso. O bom carro, nada de errado nisso. Um bom emprego, nada de errado nisso. Mas eu preciso compreender que a minha alma carece das bênçãos espirituais. E as bênçãos espirituais são encontradas na fonte chamada Jesus. Jesus de Nazaré. Então nele a gente encontra bênçãos como consolo, conforto, alento, ajuda e direção do Espírito Santo. Espírito Santo que Jesus prometeu enviar para não nos deixar órfãos. Você não é órfão. Ele mandou o outro Consolador. Não é o primeiro Consolador. Ele disse: eu vou mandar o outro Consolador. João 14. Uma passagem magnífica sobre o Consolador bendito. Verso 16 até o verso 18. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E é o Espírito da verdade, que o mundo que nós ouvimos de manhã, o mundo pecador, separado de Deus, um mundo depravado, cultura depravada, uma sociedade depravada, o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, não vê o Espírito e não conhece o Espírito Santo. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês. Não é um dogma religioso, não. É uma verdade bíblica. É uma verdade de Jesus. É uma verdade de Deus. Porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Quando você estiver vendo o que não deveria ver, quando você estiver falando o que não deveria falar, quando você estiver caminhando por um lugar que não deveria andar, lembre-se que o Consolador está acompanhando, está dentro de você. Já pensou nessa implicação? A gente nem pensa nessa implicação. Meu irmão, não permita, por exemplo, que a dúvida, o desânimo, o mudanismo, ou até mesmo crises espirituais venham
fazer você perder o foco. Isto é, perder Jesus de vista. A Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente. O foco é Ele. Eu não posso perdê-lo de vista. Eu preciso continuar olhando firme para Jesus, autor e consumador da fé, para a glória do seu nome. Não é novidade afirmar que o diabo, o mundo e a carne, como ouvimos de manhã, conspiram contra você, conspiram contra a igreja, conspiram contra os eleitos de Deus. E sabem qual é o intuito? O intuito é levá-lo para a esterilidade espiritual. Quem perde Jesus de vista fica estéril na alma. É apenas um religioso que dominicalmente vai ao templo ou vem ao templo, porém uma vida estéril, sem alegria, sem o gozo do Consolador, sem vibrar com as coisas de Deus. Vibra com o futebol, vibra com isso, com aquilo, mas não vibra com Jesus, não vibra com a palavra, não vibra com o Espírito Santo, não vibra com a presença do Senhor. Jamais perca Jesus de vista. E a terceira e última lição. A primeira, perder Jesus de vista é perder o privilégio de desfrutar da presença de Deus. Segunda lição, perder Jesus de vista é também perder o privilégio de ser abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Terceiro, perder Jesus de vista implica em perder a capacidade de definir o que é certo e errado, verdadeiro e falso, bom e ruim. Quem perde Jesus de vista perde esta capacidade de discernimento. Sem Jesus, tudo se relativiza. Tudo é relativo. Naquela época era assim, hoje é relativo. Não, gente. Não é mesmo. Agora, perdendo Jesus de vista, tudo se relativiza. Não podemos perdê-lo de vista, porque ele é o padrão e referência da verdade. Em Cristo nós encontramos o absoluto de Deus. Pode ser relativo para o pecador, miserável pecador. Eu sou um miserável pecador também, porém remido e conhecedor da verdade de Deus. É relativo para o perdido. É relativo para o inimigo do cristianismo. Em Cristo nós temos o absoluto. E é por este absoluto que eu e você devemos guiar a nossa vida. Sem este absoluto, nos tornamos falsos e mentirosos. É duro, porém é a verdade. Sem este absoluto que é Jesus, eu me torno falso e mentiroso. Apenas um religioso. Meus irmãos, aquele que está em Cristo
Eu vou relembrar a você aquilo que você já conhece. E talvez seja mais um discurso para a sua vida. De tantos que você já ouviu. E sua vida não muda. A sua maneira de agir não muda. A sua maneira de enxergar o mundo não muda. Aquele que está em Cristo é sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Quem é sal da terra e luz do mundo sabe discernir o que é certo e errado, verdadeiro e falso, bom e ruim. Se você perder Jesus de vista, essa capacidade de definir o certo do errado, o verdadeiro do falso, o bom do ruim, fica comprometida. Concordo plenamente com R.C. Sproul, quando ele argumenta que, ao perder o foco nas verdades centrais da fé, os crentes podem inadvertidamente perder Jesus de vista. Perder Jesus de vista. Meu querido irmão, que a reflexão desta noite e a sua reflexão pessoal. Eu e vocês somos convidados pela palavra a refletir diariamente a nossa própria vida. A reflexão contínua e a busca por uma relação mais profunda com Jesus são fundamentais para não se perder Jesus de vista. E eu concluo dizendo: talvez você possa até achar graça. Eu estou preocupado com a sua alma. E provavelmente você não está preocupado com a sua alma. Aqui estou eu, ministrando, pregando, mostrando a verdade. E eu sei, que às vezes entra no ouvido e sai do outro. Saindo por aquelas portas, a vida vai continuar sendo a mesma, uma vida comprometida com o mundo e com o pecado. Perder Jesus de vista, concluindo, é perder o livramento de toda opressão, exploração, tirania e controle do pecado. A gente perde o livramento que Ele nos dá. E o pecado continua sendo o tirano da nossa alma. Vale a pena, meu querido irmão, perder tudo mais para continuar amando, adorando e servindo a Jesus. Paulo escreveu, Filipenses 3:8. Que palavra maravilhosa. Que palavra bendita. Paulo disse: na verdade, considero tudo como perda. Por quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, meu Redentor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo,
como refúgio para ganhar a Cristo. Perder Jesus de vista, meus amados, é uma metáfora que projeta a possibilidade de membros do corpo místico de Cristo, a sua igreja, perderem a alegria da satisfação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Perder a satisfação em Cristo, o prazer em Jesus. Orar e sentir a sua graça caindo sobre a vida. Orar e sentir o seu poder sendo derramado. Meu irmão, eu concluo com esta palavra. Esta mensagem é um chamado ao arrependimento e à volta à presença do Senhor. É um chamado ao arrependimento. Jesus inicia o seu ministério chamando o povo ao arrependimento. João Batista, no seu ministério, chamou o povo de Israel ao arrependimento. E nesta noite, o Espírito Santo chama você ao arrependimento e o chama para viver uma relação mais profunda com aquele que se deu por você na cruz do Calvário. Amém.